Eu preparei aqui um conteúdo, na verdade, para falar praticamente tudo sobre ozonioterapia, essas bases de formação, desde o que é o ozônio, a ozonioterapia é indicada para quê, o que a gente consegue fazer com a versatilidade desse gás da ozonioterapia. Vamos entender, Rafa, realmente é algo novo? Rafa, é realmente algo que não se conhecia? Nasceu ontem? O que a história da ozonioterapia fala, tá? Então, bora lá, galera. Quando a gente pensa assim, com relação à ozonioterapia, com relação à descoberta, quando a gente pensa na ozônio como um todo, a gente pode classificar ela como sendo uma das maiores descobertas da história. Por quê? É uma técnica que vai utilizar, então, uma mistura de gases, do gás oxigênio e do gás ozônio. Na verdade, a nossa matéria-prima de produção é o oxigênio. E a partir do oxigênio, eu faço o gás ozônio. Então, aqui, Camila, já até te respondendo, eis uma grande principal diferença. Quando você fala de carboxiterapia, você está administrando dióxido de carbono no paciente. Quando você fala de ozonioterapia, você está administrando essa mistura de gases medicinais, o oxigênio com o ozônio. Dependendo da concentração, dependendo do balanço, você tem uma condição um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá? Nossa, a questão de dor, como a Lisete tá falando, como a Heleno tá falando, é muito significativa, gente. Porque esse nosso gásinho aí, a gente fala gásinho porque a gente já é íntimo dele, não tem nada de gásinhos, tá? Ele foi descoberto, na verdade, e como ele tem uma proposta, uma pegada do que é chamado tratamento em rede, ou seja, como você vai no foco do problema, existe uma imersão, uma diversidade imensa de problemáticas que são automaticamente resolvidas quando se fala da ozonioterapia. E sim, já existem muitos benefícios comprovados há séculos, algumas coisas estão sendo entendidas ainda com relação à sua indicação clínica. Como assim, Rafa? Que propriedades medicinais são essas que já são conhecidas muito? A gente sabe que ele é um ótimo anti-inflamatório. A gente sabe que ele tem características antissépticas. A gente sabe que ele favorece bastante a modulação do estresse oxidativo, inclusive com capacidade de induzir o fator de transcrição gênica NRF2 intracelular. A gente sabe que ele melhora a microcirculação periférica e a taxa de oxigenação do nosso corpo como um todo, porque ele faz a sua hemácia se tornar uma super hemácia, galera. Ela consegue levar, entregar, rotacionar aí o oxigênio em grande quantidade e em grande proporção no seu corpo, porque ele favorece uma sinalização enzimática, que é a 2,3-DPG, que faz com que essa hemácia agora, olha lá, solta muito mais oxigênio na região, tá? Então, por conta disso, ele vai melhorar alguns outros processos e vai ter indicação clínica na associação de algumas terapêuticas. Ou seja, sim, a estética também vai utilizar a ozonioterapia dentro dos seus atendimentos, conseguindo então promover ajuste do organismo como um todo, ajuste das funções fisiológicas e controle desses processos que poderiam estar perdendo um pouquinho de controle e medida, como por exemplo o estresse oxidativo. Professor de estética, você já pensou em falar de rejuvenescimento sem cuidar da taxa radicular? Fala de rejuvenescimento sem cuidar do quanto que você tem de hemoglobina glicada? Como que estão os açúcares? O ideal é se arrumar essa bagunça aí dentro e o ozônio está justamente aí para te ajudar a arrumar essa bagunça toda aí dentro. Então, quando a gente pega as indicações clínicas, tá? Inclusive, galera, as indicações clínicas principais, ela segue uma documentação norte e em cima dela que eu baseio, por exemplo, os meus atendimentos clínicos, as informações que eu converso aqui com vocês, o conteúdo que a gente coloca de práticas nos nossos cursos de formação e capacitação. Que documento é esse, Rafa? É o nosso Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, pessoal, ele é um encontro que acontece a cada 5 anos em Madrid, por isso que é Tratado de Madrid. Ele está na 3ª edição e nessa 3ª edição, os principais representantes
de entidades nacionais e internacionais se juntam para justamente discutir técnicas de ozonoterapia, o que está dando certo, o que pode ser usado, o que não deve ser utilizado, o que é via de administração segura, o que é via de contraindicação. E, inclusive, galera, quando vocês pegam o Tratado de Madrid, o que a gente tem como sendo dito? Que já me perguntaram aí dos microvasos, né? Gente, no Tratado de Madrid, microvaso está sendo contraindicado. Aliás, qualquer tipo de pulsão venosa com insuflação direta do gás está sendo contraindicado pelo Tratado de Madrid. Tudo bem? Não, o Modelli, Estúdio Modelli, nenhum resultado, na verdade, ele é considerado como sendo definitivo, tá? Ainda mais na estética. Por quê? Você não vai ter nunca um controle pleno de gordura localizada, você não vai ter um resultado que vai ser pleno para todo sempre, porque você continua envelhecendo, você continua tendo taxas oxidativas, você continua gerando radicais livres, então você vai precisar de tempos em tempos fazer tratamentos de reforço da taxa imunológica. Nós estamos sujeitos aí a risco de contaminação, nós estamos sujeitos a tanta coisa nessa vida, gente, a tanta coisa, mas ainda bem que tá aí o ozônio para nos ajudar. Por quê? Rafa, então quer dizer que o ozônio faz esse esquema de tratamento em rede, não só para estética, né? Faz também para a saúde como um todo? Faz sim. O que ele pode ser indicado em, por exemplo, quais patologias a gente poderia pensar em benefícios atribuídos para a ozonoterapia? Bem, para vários tipos de câncer, então ele vai ajudar a combater tumor, ele vai ajudar... Oi, Clarinha! Beijo, minha linda! Saudade de você, viu? Vai ajudar a combater tumor, vai reduzir os efeitos colaterais de quem está fazendo uma radioterapia, de quem está fazendo uma quimioterapia. Se você tem problema circulatório, ele favorece o aumento do fluxo de circulação. Se você tem acometimento de alguma doença viral, como hepatite, o herpes... Você vê que você tem uma melhora no controle dos processos virais significativamente, tá, pessoal? Inclusive, manifestações hoje que os estudos estão demonstrando de contaminações recentes, como do próprio Covid. Então, a melhora da qualidade de vida e a preservação de alguns dos sistemas, quando a gente pensa do acometimento pelo Covid, preservação do tecido pulmonar, preservação de tecido renal, diminuição da incidência de dores, tudo isso são já coisas comprovadas. Que mais que serve a ozonoterapia nessa indicação, Rafa? Serve para queimaduras de diversos tipos, tá? Queimaduras de diversos tipos, então, queimaduras químicas, elétricas, de agentes mecânicos por tração, de agentes eletromagnéticos, radiação, tudo isso dá para vocês conseguirem trabalhar com a ozonoterapia, seja numa ferida aberta ou ferida fechada, isso que é legal. Dá para você pegar a condição de pele estável, pele instável. Dá para você trabalhar com descontaminação de feridas e feridas descontaminadas, só para acelerar o processo. E hoje, galera, a estética está ajudando bastante a ozonoterapia. Por quê? A gente começou a entender que existe uma taxa de permeação transcutânea do ozônio. Então, por conta de alguns tratamentos estéticos, como por exemplo a sauna, a manta corpo todo da ozonoterapia, vocês conseguem ter melhora da condição da celulite, um efeito drenante e vasoestimulante periférico. Então, nos quadros congestivos e nas patologias de acometimento da superfície da pele, a ozonoterapia pode ser bem indicada nessa ação de tratamento do corpo inteiro, tá? A gente tá dando um geralzão por hora, pessoal. Mas cada paciente tem uma indicação, cada paciente tem uma condição fundamental, cada paciente vai ter um protocolo a ser desenhado e personalizado, tudo bem? Se dá para fazer boca com ozônio, dá para você fazer um processo de firmeza, melhora das rítides e auxílio no processo de volumização, isso dá. Que mais que a gente faz então com estética? Com estética não, com ozônio. Para hérnia de disco, protusão discal, dores lombares,
Dores articulares decorrentes de processo de inflamação crônica ou de doença crônico-degenerativa com perfil reumático. Então, as osteoartrite, as artroses, todas elas são bem indicadas para vocês fazerem tratamento concomitante com a ozonoterapia. Gente, só não vai dar certo o tratamento da ozonoterapia se vocês não colocarem em prática, tá? Porque tem paciente que às vezes falta na sessão, pula aqui, pula com A, e daí você não tem um resultado bem bonito. Tirando isso, vocês conseguem ótimos resultados. Sim, gente, ele funciona no melasma, mas em terapêutica combinada. A gente precisa combinar técnicas para ter bons resultados. A questão da dor, eu passo para os meus alunos, tanto na residência quanto no ambulatório, algumas técnicas para diminuir o desconforto de aplicação. Então, tem umas formas de você melhorar isso significativamente, tudo bem? Esses protocolos que eu tô falando, alguns deles são estética. Câncer não, né? Isso é médico. Dor articular, com identificação, fibromialgia. A estética até pode trabalhar como melhora na qualidade de vida. Por quê? Qualidade de vida a gente pode promover. Melhora da condição saúde do paciente, a gente pode sim promover. Então a estética pode entrar nessa. Gente, tem outras coisas que são indicadas, tá? Rafa, se eu for falar de dor articular, o que seria uma terapêutica de melhora na qualidade de vida? O que seria, por exemplo, uma reabilitação? Eu não sou profissional de cinésio, eu não sou profissional do movimento, eu não sou profissional da reabilitação. Eu não faço, por exemplo, uma pulturação intraarticular, eu não vou fazer uma soltura muscular com relaxamento para dar suporte ao recondicionamento, eu não vou trabalhar para um fortalecimento de ponto fibrótico específico, nada disso, tá? O que eu vou fazer no máximo? Tá com dor no joelho? A gente vai colocar no subcutâneo o ozônio no perfil analgésico para você ter melhora da sua condição de saúde como um todo. Vamos fazer uma insuflação retal para que você tenha uma melhora da condição, saúde e qualidade de vida. É isso o que a gente vai fazer na nossa limitação. Cada um tem que ficar no seu quadrado, viu, gente? Assim como eu não vou entrar na reabilitação, eu não vou entrar na terapêutica do SAI, que é o Serviço de Atendimento de Enfermagem, e eu vou realmente me manter na estética. Porque tem muita coisa pra gente fazer e já melhorar. Mas são coisas que acabam acometendo em associação. Porque, por exemplo, ele é indicado para colites e inflamações intestinais crônicas. Nas colites, nas inflamações intestinais crônicas, o que a gente consegue observar? É uma desordem da microbiota. O intestino totalmente desregularizado, ele gera um monte de outras desordens, inclusive estética. Então, não sou nutri, eu não vou montar uma dieta especializada na sua microbiota, não. Mas eu vou entrar com ozônio e talvez na orientação de algum pré e probiótico para que você tenha uma melhor condição clínica dessa sua microbiota geral e eu possa ter melhores benefícios da estética, inclusive com o aumento da taxa de imunidade. Tá? Então tudo isso a gente tem que conversar bastante e passar algumas precauções, porque é importante saber que a pessoa tem que ser habilitada e ela tem que saber entender qual é a dosagem, qual é a via de administração, qual é a mistura entre elas, tá? Como que eu faço para trabalhar uma via com a outra, como que eu faço para montar uma entrega em relação à outra. Entenderam, galera? Essa é a ideia. E o ozônio, não pense em você, que ele é uma coisinha só da estética, que é uma coisinha nova, não. A gente já tá trabalhando com ozônio, há muito tempo. Por quê? Tem muito processo industrial que já utiliza ozonoterapia. Inclusive processo de preparo de alimentos industriais, estabilização de ovos, estabilização de queijos, controle de aromas e odores de frutos do mar, então na lavagem do camarão, tudo isso, tá? Nossa, Rafa, quanta coisa, né? Então quer dizer que a ozonoterapia não é de hoje? Não, gente. O primeiro relato que a gente tem da ozonoterapia, para vocês entenderem, foi de 1840. O Dr. Christian Frederick, ele... eu não sei falar o último nome desse cara. Schoenstein.
Ele observou que ele tinha um cheirinho, surgiu um cheirinho quando ele estava trabalhando com as máquinas de descarga elétrica. E daí, pela frequência que isso aconteceu, ele falou, mas toda vez que eu ligo, que dá esse choquinho, faz, né, um cheirinho estranho. E chamou de ozeim, que lá no grego vem daquilo que cheira. Então, desde 1840, a gente começou a prestar atenção no ozônio. Desde essa época, galera. Então, avaliem como o ozônio já está aí, ó, há um bom tempo, há uma boa cota aí na nossa história. Já trabalhando, então, de várias maneiras. Porque 1857, quem daí fez um relato disso foi o físico, o von Siemens. Ele criou um gerador de alta frequência e esse aparelho acabou transformando o gás de ozônio e essas descargas elétricas começaram a ser mais padronizadas. Então, por ter uma padronização de descargas elétricas, tá? A gente começou a ter um maior entendimento do ozônio. E isso foi muito importante, porque quando vocês daí vão olhar, foi uma disputa industrial nessa época. E quem acabou saindo bem na frente foi o Nikola Tesla, em 1896. Tanto é que ele criou a Tesla Ozone Corporation, que era uma máquina, uma empresa de fazer maquinário ozonizado e de óleo ozonizado. E isso foi antes mesmo do FDA nascer em 1906, hein, galera? Então, olha só que legal. O mundo já usava ozônio, tá? Tanto é que na Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, 1918, o ozônio foi utilizado, inclusive, no tratamento das feridas dos pacientes, tá? A gente tem que seguir o norte, na verdade, do Protocolo de Madrid, não que outro esteja exatamente errado, tá? Por isso que acontece o encontro em Madrid para tentar mais ou menos nivelar o que está sendo feito num país, o que está sendo feito no outro país, o que está sendo feito de tendência de um lado, o que está sendo feito de tendência no outro lado, para a gente ter então uma uniformidade nas condutas clínicas que a gente tem do tratamento com ozonioterapia. Inclusive, reforçando, pessoal, pelo Tratado de Madrid, a ozonioterapia para insuflação venosa foi contraindicado. Ela foi colocada como sendo via proibitiva. Portanto, ela não é para terapêutica de microvasos, tudo bem? O que a gente tem que entender? Existem diferentes tipos de vaso aqui. Existe um vaso que é o chamado vaso reacional, que ele aparece quando você está nos momentos de congestão. E existe também um vaso que seria a insuficiência vascular preferencial estética, que é a IVIP por classificação de Francischelli. Quando vocês têm essa classificação, isso é uma varizinha, tá? Estética, mas é uma varizinha. Ela tá lá, independente de você ter congestão ou não. Isso é uma característica que por N fatores pode nascer em ti. Já o microvaso reacional, quando você tem um edema, um inchaço, uma congestão, você cria novos caminhos vasculares para continuar oxigenando e tentar drenar aquela região. Tentar não deixar ela entrar numa agonização ou hipóxia. Acabou a agonia, o que acontece com esse vaso reacional? Vai embora. Então quer dizer que o ozônio, por reverter o problema dos microvasos, da congestão, é que melhora esses vasos reacionais? Esse sim. Os processos telangiectos, as telangiectasias, as VIPs, não. Por que o povo acaba aplicando no vaso, Cida? Porque coloca gás dentro do vaso e o vaso some. Óbvio, você tirou o sangue de dentro do gás. Só que vai voltar a reperfundir. E no que volta? Volta a cor. Só que você tem um risco de ter uma embolia gasosa ou a soltura de um trombo. Porque, querendo ou não, o ozônio ele vai ter um pouquinho dessa característica trombonolítica. Então, ele pode ser um risco no paciente que tem um trombo potencial para ser feito. Tudo bem? Nossa, Rafa, então quer dizer que tem praticamente mais de 100 anos de história? Sim. E pós-segunda guerra, gente, o ozônio ele deu uma encolhidinha por conta da indústria farmacêutica, né? Porque em 1928 nasceu a penicilina. A penicilina foi o nosso primeiro antibiótico aí de amplo espectro para a gente conseguir o tratamento contra Staphylococcus, Streptococcus. E daí a indústria começou uma vertente bem forte para fazer meio que um saboteio da ozonioterapia. Então ela voltou tiquito, deu um passo para trás, mas países sérios continuaram ainda estudando ozonioterapia.
Em 1935, um austríaco, né? Ele foi professor em Leipzig. Ele criou um livro que foi o Tratado com Ozônio na Cirurgia. Então, olha só como que ele já estava levando isso até para um nível muito a mais. Ele já estava mostrando tratamento de ferida, como que se trabalhava com insuflação retal do gás e como que a gente fazia para tudo isso acontecer de forma clara. Gente, hoje a gente tem um acesso muito grande de informação para mostrar que o ozônio, ele tem aí praticamente uma gama de terapêuticas para vocês conseguirem colocar dentro da prática clínica de vocês. Tem aí uma opção imensa para vocês mostrarem tudo que vocês têm de favor ao redor do que se tem do entendimento da ozonioterapia. E não é só o Rafael que está falando. Vocês sabem que o Brasil, ele é o 5º maior polo de pesquisa em ozonioterapia no mundo. Então, para quem fala que inclusive não tem estudo em ozonioterapia, vala meu Deus que não, ei. Somos só o 5º maior polo, galera. Vocês param com isso. No censo de levantamento, olha o que a gente já avalia da ozonioterapia aí ao longo do mundo. Nos Estados Unidos, a ozonioterapia já é praticada em 3 estados norte-americanos. Cuba tem 39 centros médicos que são justamente especializados em estudos, em aplicação, em tudo que a ozonioterapia tem de bom. Na Espanha, ela vem gradativamente incorporando nos seus hospitais públicos a ozonioterapia e ela vem sendo um núcleo de referência mundial, inclusive, galera, no tratamento do câncer. Então, o tratamento do câncer, a Espanha está colocando no sistema público e para pegar uma doença assim que é uma coisa simples de se lidar, né? Que não tem quase risco, que é o câncer. Pois bem, na Itália, a ozonioterapia ela acaba sendo recomendada pelo governo para o tratamento de hérnia de disco, lombalgia, com um impacto monetário que reduziu para até 10%, ou seja, 90% de economia para o sistema público de saúde quando tratava os pacientes com ozonioterapia nessas disfunções. Olha que coisa incrível. Na Alemanha, desde a década de 80, tá? Os seguros de saúde já pagam o ozonioterapeuta. Vocês imaginam que assim, já foram milhões de pacientes que foram tratados com ozonioterapia na Alemanha. E hoje é um dos maiores colégios que a gente tem de estudo na ozonioterapia. É um país sério quando se fala das taxas de ozônio. Na Rússia e Ucrânia, galera, é aprovado pelo Ministério da Saúde deles também. Na Grécia, o governo também remunera o ozonioterapeuta, viu, gente? Então, olha só que coisa legal. Quando a gente para pensar que o ozônio ele vem ganhando todo esse ponto favorável, e agora, querendo ou não, né? Ele ganhou uma atenção muito grande por conta do Covid. O Covid, gente, ele trouxe para o ozônio essa viabilidade de mostrar que é uma metodologia que foi aprovada pelo nosso Comitê Nacional de Ética em Pesquisa para conduzir um estudo em cenário nacional em pacientes Covid positivo. Então quer dizer que tem estudo, tem amparo? Tem, gente. Já teve publicações fora do Brasil também mostrando isso. Então o ozônio, ele tem ganhado assim vários destaques. A gente vê que esse ano foi o ano da regulamentação profissional também para ozonioterapia, porque saiu norma específica para farmácia, saiu norma específica para biomedicina, saiu norma específica para enfermagem. A primeira grande legislação de ozonioterapia para conselho de classe foi de 2015 na odontologia, tudo bem? O ozônio hoje ele está parecendo uma novidade. Tá aparecendo uma coisa que todo mundo já tá querendo fazer, tá aparecendo algo que a galera descobriu ontem, mas vocês viram que não foi nada descoberto ontem, né? São mais de 100 anos de história, são mais de 100 anos de história, são caminhos árduos pra gente seguir. Gente, super beijo, a gente vai ficando por aqui. Gente, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aí comigo, tá? Tchau, tchau.